Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Bora dar continuidade ao inquérito? Simplesmente finalizamos a parte das características que integram o inquérito policial. Estas características, repare que elas não estão expressamente previstas no Código de Processo. Nós conseguimos simplesmente pensar algumas delas que acabam sendo mais relevantes para nós na prova. Então superamos a parte das características e agora nós temos que dar continuidade, né? São temas alheios, né? São temas que vão circundar o tema principal do inquérito, mas que também por vezes está presente no nosso edital e que está também, portanto, intrinsecamente implícito no inquérito policial. Tudo bem? Então agora, meus amigos, nós temos que dar uma estudada, né, principalmente nessa parte que é investigativa e criminal, nos chamados inquéritos extrapoliciais. É aqui que nós precisamos focar o nosso estudo a partir de agora. Tudo bem? Então sempre eu converso com você a respeito do inquérito policial, que é o nosso foco principal. Só que às vezes a banca ela pode cobrar alguns temas que não são de atribuição das polícias civis nem da Polícia Federal, e aí você acaba se confundindo. Por exemplo, imagina que um policial militar pratique supostamente um crime. Quem vai investigá-lo é a Polícia Civil? Não. Olha que coisa. Então, já que nós temos estes temas implícitos ao inquérito, nós não podemos deixar de estudá-los. Tudo bem? Então vamos começar a falar de inquéritos extrapoliciais. Como eu havia dito para você, o inquérito policial, ele não é a única modalidade investigativa que existe hoje no Brasil. Hoje é possível que pessoas alheias à polícia também investiguem. Tanto é que você já deve ter visto em algum momento aí alguém contratando o tal do detetive para investigar determinadas situações. Não é verdade? Doutores, no Brasil, até os particulares, até civis, pessoas comuns podem investigar. Quem dera a própria polícia. Tudo bem? Então veja o seguinte, a primeira modalidade de inquérito extrapolicial que eu quero trazer para você é justamente os inquéritos militares. Doutor, quando nós falamos dos militares, você vai perceber ao longo das aulas, ainda mais se tiver no seu edital a temática de competência, que os militares, eles caracterizam uma casta diferenciada da nossa sociedade. Os militares têm um Código de Processo Penal próprio, que é o Código de Processo Penal Militar. Eles possuem um Código Penal próprio, que é o Código Penal Militar, com crimes específicos e peculiares aplicados a eles. Então pode perceber que quando nós falamos de hierarquia e disciplina, para os militares isto é um valor em comum. Logo, ao citar militares, eu preciso salientar para você que na esfera estadual serão considerados militares os nossos policiais militares e também o Corpo de Bombeiros Militar. No âmbito federal, nós teremos os militares das Forças Armadas, vale dizer, Marinha, Exército e Aeronáutica. Tudo bem? Então estas autoridades, portanto integrantes desse quadro, serão, meus amigos, investigados não pela Polícia Civil, muito menos pela Polícia Federal. Se houver supostamente a prática de um crime, estas pessoas serão investigadas por militares. E aí você pode me indagar, Pedro, mas espera aí. Se é o delegado quem preside o inquérito policial, quem preside o inquérito militar? Meus amigos, um oficial militar. A patente de oficial
basicamente é quem vai presidir um inquérito de natureza militar. Tudo bem? É só conhecer. É muito simples. Se tiver no seu edital inquéritos militares, nós aprofundamos, o que raramente acontece. Normalmente isso acontece somente para cargos voltados especificamente para militares. Tudo bem? Vamos avançar. Existem também os parlamentares. Meus amigos, lá no seu coração, fala para mim, você acha que no Brasil a polícia investiga parlamentares? Sendo bem sincero, o que você acha? É claro que não. Imagine, um deputado federal é capturado, por exemplo, com droga. Meus amigos, quem vai investigar este deputado federal não vai ser a Polícia Federal. Quem vai investigá-lo é uma comissão, ou seja, um órgão colegiado proveniente da Câmara dos Deputados, portanto, a nível federal. Quem vai investigá-lo são as famosas comissões parlamentares de inquérito. Só que você precisa colocar o seu pé no chão. Pedro, por que eu preciso pôr meu pé no chão? Vamos lá. A presidência do inquérito parlamentar é feita pela CPI. Mas as diligências, por um motivo bastante óbvio, é feito pela Polícia Federal. Você acha que os deputados vão às ruas cumprir mandado de busca e apreensão? É óbvio que não. É claro que não. Diante desse quadro, repare que a presidência muda. Mas o que não muda são as pessoas que realizam as diligências, sob ordem, claro, dos parlamentares. Esta seria a ideia. Então, mas cuidado, hein? Não existe vínculo de hierarquia. O que acontece é a presidência deste inquérito para que se investigue. Tem que deixar isso muito claro. Portanto, o inquérito parlamentar, ele acaba sendo presidido por uma comissão parlamentar de inquérito, genericamente chamada de CPI. Tudo bem? Vamos avançar. E os juízes? Doutores, será que um juiz federal que pratica um crime, ele vai ser investigado pela Polícia Federal? Cá entre nós, é claro que não. Existe uma lei que é a Lei Orgânica da Magistratura, meus amigos. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, chamada de LOMAN. Esta lei é quem regulamenta as investigações dadas em relação a supostos infratores que são magistrados. E aí nós temos que no caso de juízes, desembargadores ou até mesmo ministros praticando crimes, eles serão investigados sob a presidência do tribunal que este juiz está vinculado. Pedro, como assim? Os juízes, doutores, eles possuem uma coisa chamada de foro por prerrogativa de função, o que alguns inclusive apelidam de foro privilegiado, o que é, na verdade, tecnicamente errado. O privilégio é uma circunstância de cunho subjetivo. Portanto, não diz respeito à pessoa do juiz, diz respeito ao cargo. Por isso que nós temos uma prerrogativa de foro de função. Esta seria a ideia. O juiz convencional, imagine um concurso para juiz substituto do Estado de São Paulo. O magistrado é aprovado no concurso, nesse caso, e assume. Meus amigos, assume em primeira instância, lógico. Só que este juiz de primeira instância, ele estará vinculado, se o concurso for do Estado de São Paulo, ele estará vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. É lá que se dá a prerrogativa de foro. Logo, se este juiz praticar um crime, ele será investigado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que, mais uma vez, a presidência do inquérito, chamado agora de inquérito judicial, é feita pelo presidente do tribunal. Mas, mais uma vez, as diligências, obviamente, que serão realizadas pela polícia. Sob a presidência, claro, deste presidente do tribunal. Esta é a ideia. Então nós temos aqui militares investigando, nós temos aqui juízes investigando, nós temos aqui também parlamentares investigando, e aí resta-nos a última pergunta importante para a prova. Pedro, e o Ministério Público? Será que o Ministério Público pode investigar crimes no Brasil? Será que isso é possível? Doutores, isso foi parar lá no STJ. Olha que coisa. Imagine só, um promotor de justiça pratica uma infração penal. Ele será investigado pela polícia? Não.
Este promotor que supostamente praticou, por exemplo, uma corrupção passiva para absolver, na verdade, para pegar leve no processo em relação a determinado réu, este promotor será investigado por outra autoridade do Ministério Público. Então repare, normalmente a autoridade chamada de procurador-geral. Então muito cuidado com membros do MP. Eles podem ser investigados? Pode haver, portanto, investigação no âmbito do MP? Pode. E aí nós temos até mesmo uma vertente doutrinária afirmando, e é corrente majoritária, afirmando que a investigação presidida pelo promotor, muitas vezes, não se estende única e exclusivamente a infratores promotores ou infratores membros do MP. Quer ver um exemplo clássico? Delegado. Meu amigo, se um delegado pratica uma infração, ele vai ser, em tese, investigado por outro delegado. A chance disto ser viciado é bastante grande. Logo, pode o Ministério Público presidir uma investigação que não se dê em relação a membros do MP, mas que se dê, por exemplo, a um delegado. Isso é possível, Pedro? Sim, meus amigos. É isso justamente que foi discutido perante o STJ. E aí, pasme, quando nós temos o inquérito ministerial, uma nomenclatura genérica dada pela nossa doutrina é o PIC, Procedimento Investigativo Criminal. Então, falou PIC na sua prova, naturalmente a banca está se referindo ao inquérito ministerial. É aquele inquérito, portanto, aberto no âmbito do MP e que vai, basicamente, presidir uma investigação. Isto foi parar no STJ sob o seguinte sentido. Veja só, eu tenho muitas vezes os membros do MP realizando estas atividades sem estar expressamente previstos nos seus organogramas, nos seus normativos internos. E aí questionou-se isto perante o STJ. E nós tivemos a seguinte conclusão. Inclusive, isso depois subiu para o STF, o que foi ratificado. O STF, doutores, afirmou o seguinte: no Brasil, nós temos particulares investigando, nós temos militares investigando, nós temos parlamentares investigando, nós temos juízes investigando. Por que diabos não poderia o Ministério Público investigar? E para justificar a sua decisão, o STF, junto com o STJ também o fez, invocou uma teoria. Essa teoria é chamada de teoria dos poderes implícitos. Segundo a teoria dos poderes implícitos, olha só quanta academicidade desse termo. Quem olha já se assusta, né? Teoria dos poderes implícitos? Que porra é essa, Pedro? Quer ver? Eu vou resumir em um ditado popular. Quem pode mais, pode menos. Se o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ele também pode investigar. Essa seria a ideia suscitada. E aí nós teremos naturalmente alguns conflitos, né? Quer ver só? Imagina que um delegado praticou supostamente um crime e é aberto um inquérito policial por outro delegado. Meus amigos, repare, este outro delegado abriu um inquérito policial. Só que se o membro do Ministério Público quiser, ele também pode abrir um inquérito ministerial. E aí, como é que funciona? Eu terei dois procedimentos investigativos em andamento. Pode isso, Pedro? Olha só onde esse troço foi parar. STJ afirmando que a existência concomitante de inquérito policial e de inquérito ministerial ou PIC, eles não flagelam o nosso ordenamento jurídico. Portanto, conviverão, esse termo aparece muito em prova, eles conviverão harmonicamente. Olha que coisa! Os inquéritos conviverão harmonicamente. Lembrando que cada investigação vai culminar na produção de um relatório. E este relatório será entregue para quem? Para o Ministério Público. Pronto, tivemos um segundo problema. O que fez com que o STJ lançasse mão da súmula 234. Qual é esse problema? E veja, ó que coisa. O promotor de justiça que presidiu o PIC, este promotor produziu um relatório. E este relatório ele enviou para ele mesmo. E aí, Pedro, pode esse troço? Meus amigos, segundo o STJ,
Pode. Olha a justificativa. Você quer uma pessoa que conhece mais a investigação do que a própria pessoa que presidiu? Será que pode? O promotor que presidiu o PIC, ele estará impedido de oferecer a denúncia? Não. E aí repare o seguinte, o relatório do inquérito e o relatório do membro do MP são procedimentos investigativos, portanto, dispensáveis. Se ambos são dispensáveis, veja, este promotor recebeu o relatório do delegado e produziu seu próprio relatório. Ele está com os dois em mãos. Ele pode descartar o inquérito policial e oferecer a denúncia só com o seu relatório? Pode ou não pode? Pode. Ele pode olhar para o relatório do delegado e falar assim, nossa, a investigação dele ficou melhor que a minha. Ele descarta o próprio relatório e oferece a denúncia com base no relatório do inquérito. Pode isso? Pode. Por quê? Porque os inquéritos são dispensáveis. Pode o membro do MP descartar os dois relatórios e, mediante uma peça de informação de terceiro, oferecer a denúncia? Pode também. Doutores, os inquéritos são dispensáveis. Dispensáveis. Então, esta é a conclusão mais importante para nós no que tange ao PIC. Então, de novo, havendo coexistência de inquérito policial e PIC, eles conviverão harmonicamente. Esta seria a ideia. E a súmula 234 vai afirmar que o membro do MP que presidiu o PIC não estará impedido de oferecer a denúncia. Por quê, Pedro? Porque ele conhece muito bem a investigação que foi feita. Essa seria a ideia e a justificativa citada pelo nosso querido STJ nas palavras da ministra relatora Ellen Grace. Tudo bem? Esta seria a ideia do ponto mais importante no que tange aos inquéritos ministeriais. Ok, doutores? Falamos de 4 pontos que, vez ou outra, aparecem em prova. Tudo bem, a incidência é um pouco menor, isso é verdade, mas aqui nós precisamos aparar todas as arestas para que o conhecimento esteja fluindo aí em você. Fechamos a temática de inquéritos extrapoliciais e vamos avançar para o valor probatório. Doutores, se eu pudesse te perguntar a seguinte questão. O inquérito policial, ele produz provas? Será que o inquérito produz prova? Olha a terminologia técnica, prova. A resposta precisa ser peremptória. Doutores, não. O inquérito policial não produz provas. Nós veremos, claro, mais uma vez, se tiver no seu edital, que prova com a nomenclatura prova somente pode ser utilizada mediante preenchimento de alguns requisitos, dentre eles contraditória e ampla defesa. E aí a minha pergunta para você é, tem contraditória e ampla defesa na fase de inquérito? Não. Percebeu? Pelo menos não como regra. Então, o inquérito policial, a nossa conclusão é que o valor probatório do inquérito é meramente relativo, lembrando que o inquérito policial não produz prova. Cuidado com isso em provas, por favor, meu amigo. O inquérito policial, ele não produz provas. Aí você pode olhar para mim e falar o seguinte, mas meu Deus, Pedro, se o inquérito policial não produz provas, ele produz o quê? Ora, se o inquérito não produz provas, ele vai produzir alguma outra coisa. Essa outra coisa é chamada de elemento de informação. Então, pera um pouquinho. Alguns editais, se você for perceber, eles separam elementos de informação e provas. Tá aqui o tema. Doutor, elementos de informação são os elementos vestigiais que foram levantados na fase de inquérito que precisam ser legitimados na fase de processo. Por isso que normalmente os vestígios colhidos na fase de inquérito migram para o processo. Esta vem a ser a ideia. Percebeu? Então falar em elemento de informação é falar, doutor, naturalmente de elementos que não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e muito menos foram produzidos na presença do juiz. 3 são os requisitos de prova que nós veremos já já. Veremos especificamente na aula de provas. Quer ver? São requisitos de prova judicialidade, tem que ser produzida perante o juiz, e aí a minha pergunta é, tem juiz como regra do inquérito? Não. Segundo aspecto, as provas. Estas provas foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa? Também não. E terceiro, quem garante a licitude dessa prova?
Então estes três elementos, licitude, judicialidade e também contraditória e ampla defesa, é o que marcam as características das provas, coisa que não está implícita, inerente aos elementos de informação levantados. Ok? Então o inquérito policial ele não produz provas, ele produz meramente elementos de informação. Logo, nós temos que desaguar em uma conclusão. Qual é a nossa conclusão acerca do inquérito? Repare, ora, se o inquérito policial não produz provas, naturalmente, o inquérito policial com seus elementos de informação, exclusivamente eles, não podem embasar uma sentença condenatória. Olha a frase. Os elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial não poderão embasar uma sentença condenatória, hein? É possível embasar uma sentença absolutória, ou seja, uma absolvição? Sim. Uma absolvição até a dúvida pode gerar. Lembra de um princípio indúbio pro réu? Né? Na dúvida beneficie o réu? Pois é. Aqui, meus amigos, os elementos informativos, somente se eles forem colhidos exclusivamente no inquérito, eles não podem embasar uma condenação. Aí, lógico, nós temos que partir de um pressuposto que faz todo sentido. Nós temos que partir de um pressuposto que é mais lógico. Quer ver só? Repare o seguinte. Os elementos, portanto, não podem embasar condenação. Exclusivamente os elementos colhidos no inquérito. Eles têm que ser ratificados em juízo. Ratificados no processo. E aí, olha o ponto marcante. Salvo. Falou de salvo é falar de exceção na prova. E aí vamos devagar aqui. Doutor, salvo provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Existem elementos que, quando produzidos no inquérito, eles não terão produção novamente na fase de processo, devido à sua natureza. Quer ver? Uma interceptação telefônica. Imagine que durante o inquérito, o delegado veja a necessidade de interceptar as comunicações de alguém. Diante disso, ele solicita um mandado para o juiz das garantias, este juiz expede o mandado e é de fato feita a interceptação. Meus amigos, seria idiota você pensar na fase de processo e interceptar de novo. Você vai falar assim, não, eu vou interceptar para pegar de novo a prova. Não faz sentido. Então veja que este elemento de informação levantado no processo, ele migra levantado no inquérito, ele migra para o processo. E lá não é produzido novamente, ele simplesmente é exposto ao contraditório e à ampla defesa e também ao juiz. Percebeu a ideia da parada? Então existem alguns elementos que podem embasar uma condenação desde que ratificados no processo. Desde que eles não serão produzidos de novo. Eles serão simplesmente expostos ao juiz e às partes. Esta vem a ser a ideia principal do cerne cobrado aqui. E aí vamos para os exemplos. Provas cautelares, quando produzidas no inquérito, podem migrar para o processo e embasar sim uma condenação. Exemplo que eu te dei, tipicamente a interceptação telefônica. Agora, prova irrepetível. Meus amigos, as perícias. Você sinceramente acha que uma perícia feita em inquérito será refeita na fase de processo? Claro que não, perícias são extremamente caras. Então, o laudo exarado pelo perito na fase do inquérito, lá no processo será exposto às partes. Pronto. Repare que a prova não será produzida novamente. Ela simplesmente vai ser exposta. Isto vem a ser uma prova irrepetível. E as provas antecipadas? Prova antecipada, doutor, é aquela prova que, se não for colhida naquele momento, ela corre o risco de se perder. Exemplos clássicos citados pela doutrina é a oitiva de pessoas que estão enfermas ou pessoas extremamente idosas. O que se faz? Repare, colhe-se a oitiva na fase de inquérito e esta oitiva migra para o processo sem nova convocação. Isto é uma prova antecipada. Por isso que, de maneira genérica, a doutrina costuma apelidar o contraditório e a ampla defesa neste caso aqui. Veja, como regra, os elementos colhidos exclusivamente no inquérito não podem embasar uma condenação. Esta é a regra, salvo, cobrado na Polícia Federal de 2014, hein? Provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Estas podem sim
embasar uma condenação, desde que sejam submetidas, repare agora no termo, ao contraditório e à ampla defesa, postergado ou diferido. Tudo bem? Você vai colocar exatamente assim. Desde que elas sejam submetidas ao contraditório e ampla defesa, postergado, ou ainda chamado também de contraditório e ampla defesa, diferido. Esta seria a ideia principal aqui em relação ao valor probatório do inquérito. Ok? Meus amigos, este tópico ele também acaba aparecendo demais para nós na prova. Por isso que eu vou pedir absolutamente toda a sua atenção em relação ao valor probatório do inquérito. Aparece, mas aparece demais. Você precisa estar plenamente dominando esse assunto, inclusive no seu material eu deixo tudo bem mais explicado também para você conseguir sedimentar ainda mais o conhecimento acerca do valor probatório do inquérito. E também falamos um pouquinho a respeito do valor probatório do inquérito. Meus amigos, dando continuidade ao valor probatório do inquérito, é bastante importante que nós delimitemos o tema de vícios. Olha só, eu já falei com você que o inquérito policial ele vai apresentar um valor probatório reduzido, um valor probatório que é meramente relativo. Pedro, por que mesmo? Repare, os elementos de informação colhidos no inquérito, solitos, não são suficientes, doutor, para conseguir uma condenação judicial. Eles precisam ser reforçados, vale dizer, repetidos na fase do processo, para que tenham, de fato, uma viabilidade judicial. Agora, dando prosseguimento, nós vamos adentrar a temática de vícios, que é nada mais do que um tema logicamente decorrente do valor probatório. Quer ver? Quando eu falo com você a respeito dos vícios do inquérito policial, imagine que determinado calor do momento, causado por sei lá qualquer circunstância, não é? Houve o emprego de algum tipo de ilegalidade, ou até mesmo algum tipo de abuso por parte dos agentes da lei. Doutor, será que esses abusos, será que estas ilegalidades terão o condão de contaminar a futura ação penal? É óbvio que não. Olha só, os vícios decorrentes do inquérito, eles não contaminam a ação penal. E as bancas gostam de trazer esse dispositivo de maneira reiterada. Então a minha recomendação é grifar, é destacar, negritar este não aqui, ó. Aí você poderia até me indagar, Pedro, bacana, mas o que se faz então com esses elementos? O inquérito está inteiro, o relatório está lá colocado diante da figura do MP. O MP percebeu que houve, por exemplo, determinadas diligências que foram ilícitas. E aí, o que se faz? Doutor, primeiramente, você tem que lembrar de uma característica do inquérito que é ser dispensável. Se o inquérito policial ele é dispensável, ora, eu simplesmente pinço essas diligências que foram de fato consideradas ilícitas, o MP não as usa como subsídio fundamentador da denúncia e pronto. Percebeu? Então os vícios eles não contaminam a ação penal. E ainda em última análise, essas diligências que foram realizadas em desacordo com a lei podem, na sua totalidade, serem descartadas. O relatório por si só, inteiro, no todo, pode ser deixado de lado, ainda para a propositura da denúncia. A ideia seria justamente essa. Então, devido ao caráter dispensável do inquérito, não há que se falar em contaminação da ação penal com os elementos ilícitos provenientes da fase do inquérito. Tudo bem? Então, este tópico é absolutamente simplório, muito tranquilo de se trabalhar na prática, por isso eu já vou avançar com você na matéria para que nós possamos desdobrar a temática de prazos. E doutor, a temática de prazos é uma temática assídua. Bancas adoram cobrar prazos no que tange a sua totalidade ou nas suas prorrogações. E aí nós temos que nos desdobrar em cima daquilo que o Código de Processo estabelece. Então vamos devagar. Primeiramente, o prazo de duração do inquérito policial, nas palavras do professor Fernando Capês, este prazo ele é temporário, ou seja, ele tem prazo certo para nascer e prazo certo para morrer. Detalhe, o próprio professor Capês
estabelece como uma nona característica do inquérito a temporariedade. Aqui para nós isso se mostra muito óbvio, né? É óbvio que o procedimento de inquérito ele tem tempo, ele tem prazo, então chega a ser irritante o estabelecimento de uma característica como temporariedade. E aqui, portanto, nós vamos desdobrar essa característica dos prazos. Repare o seguinte, o prazo de duração deste inquérito vai depender do status libertatis da figura do investigado. Como assim, Pedro? Repare, quando nós trabalhamos estes prazos, deixa eu até inverter aqui que eu fiz uma cagadinha, né? Existe basicamente a seguinte ideia. Este prazo, ele vai depender, doutor, se este investigado está preso, veja, ou se este investigado está solto. Então, só invertendo aqui, eu tinha colocado solto e preso, mas é preso e solto. Então, repare, o prazo de duração do inquérito vai depender se a pessoa do investigado estará presa ou não. E aí, já de pronto, eu quero já determinar o que o próprio Código de Processo vai estabelecer. Hoje o CPP, ele vai afirmar que estando preso em flagrante, veja, estando preso em flagrante o investigado ou preso preventivamente. O CPP em nada fala da prisão temporária. E o motivo disso é bastante óbvio. Afinal de contas, o nosso Código de Processo ele foi lançado num pleno Estado Novo de 1942. E a lei de prisões temporárias, naturalmente, ela é posterior, ela é do ano de 89. Então veja, é por isso que o CPP não vai prever a prisão temporária, mas os dispositivos também serão aplicáveis. Isto por analogia segundo a nossa doutrina. Então repare, existe a possibilidade do inquérito acontecer com o investigado preso e existe a hipótese do inquérito acontecer com o investigado solto. Pedro, quais são essas modalidades de prisão mesmo segundo o CPP? Prisão em flagrante e prisão preventiva. Eu vou estender também os dispositivos para prisão temporária? É óbvio, só que somente naquilo que for cabível. Por exemplo, a prisão temporária, olha o nome, prisão temporária. Ela também tem prazo certo para nascer e prazo certo para morrer, tendo uma duração máxima em crimes comuns de 10 dias. 5 prorrogáveis por mais 5. Se for crimes hediondos, 30 mais 30. Só que isso é uma temática específica que nós trabalhamos lá em prisões temporárias. Então, ora, eu não vou manter encarcerado temporariamente o investigado, por exemplo, por prazos que extrapolem aquilo delimitado na Lei 7960. Deu para entender que é a lei de prisão temporária. Portanto, talvez o primeiro pressuposto para você se lembrar a respeito da prisão temporária, a respeito do prazo do inquérito, é justamente com o investigado preso ou com o investigado solto. Então depende. Bacana, Pedro. Vamos para o CPP. O Código de Processo Penal estabelece uma regra. Esta regra é justamente a regra aplicável às investigações. Fala para mim, quem vem a ser a polícia regra que investiga crimes no Brasil? Será que é a Polícia Civil ou é a Polícia Federal? Doutores, a grande esmagadora maioria das investigações perpetradas no Brasil serão feitas pela Polícia Civil. Por isso que o Código de Processo estabelece como regra o inquérito policial feito por uma DE, por uma delegacia estadual. Tá vendo? Então repare o seguinte, o Código de Processo Penal estabelece um prazo para o inquérito e nós entendemos que este prazo de inquérito será aplicável à regra, ou seja, à Polícia Civil, até porque a Polícia Federal tem normativo próprio, que é a Lei 5.010 de 66. Então veja, o inquérito perpetrado no âmbito dos estados, vale dizer, no âmbito da Polícia Civil, acontecerá em um prazo de 10 dias. Calma agora. O inquérito policial perpetrado no âmbito dos estados, das polícias civis, se dará por um prazo de 10 dias se o investigado estiver preso e de 30 dias se o investigado estiver solto. Agora calma. Até este momento, meus amigos, até este momento, nós temos já vigência do pacote anticrime e o pacote anticrime alterou substancialmente este prazo. Pedro, como assim? Até 2019, o prazo do inquérito policial era de 10 dias com o investigado preso de maneira improrrogável. Hoje,
O artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo, permite, viabiliza a prorrogação do inquérito do investigado preso por mais 15 dias. É por isso que eu coloquei para você aqui 10 prorrogáveis por mais até 15 dias. E aí você pode me indagar, Pedro, mas espera aí. De acordo com o STF e com o Conselho Nacional de Justiça, a seção do juiz das garantias, que é onde se enquadra basicamente esse artigo, está sem vigência. Nós não temos efeito. A suspensão, portanto, houve uma suspensão, portanto, desse dispositivo. O que eu levo para a prova? Quer ver só? A prova ela vai ter que te posicionar. Se ela for cobrar esta prorrogação, até porque já está prevista no texto de lei. O que acontece é que não existem efeitos, mas a previsão existe. E aí ela vai ter que trazer para você de acordo com o pacote anticrime ou de acordo com as alterações promovidas no Código de Processo Penal e por aí vai. Na minha ótica, doutores, é muito mais salutar você levar aquilo que já está positivado. Se a banca cobrar o que existia antes de 2019, ela vai ter que posicionar você de alguma forma. Essa seria a ideia. Então, minha recomendação é a seguinte: o prazo do inquérito policial feito pela Polícia Civil com o investigado preso será de 10 dias, prorrogáveis por até mais 15 dias. Tudo bem? Esta seria a ideia. Repare que aqui nós temos atualização da matéria. Então, a minha dica para você é anotar isso de maneira bastante destacada no seu material. Vamos lá, investigado solto. Bom, preso 10 prorrogáveis por mais até 15 dias. E se ele estiver solto, Pedro? E se o inquérito estiver acontecendo mediante liberdade provisória? O cara foi preso em flagrante e, deflagrado isso, ele foi liberado mediante fiança com liberdade provisória. Repare, neste caso, se ele estiver solto, o prazo do inquérito policial se dará por um prazo de 30 dias, de até 30 dias, prorrogáveis. Pedro, prorrogáveis por quanto tempo? Meus amigos, a lei não estabelece. Aqui vai do bom senso do delegado de polícia. O delegado vai requerer um adiamento, uma prorrogação do prazo que ele acredita ser viável para a elucidação dos fatos e o juiz deverá conceder mediante decisão fundamentada. Tá vendo? Olha que coisa. Então, o prazo do investigado, o prazo para o inquérito policial, no caso do investigado solto, será de 30 dias, prorrogáveis. Prorrogáveis a pedido do delegado e por decisão judicial fundamentada. Sempre, meus amigos, se fazendo a devida comunicação ao Ministério Público para que ele possa atuar verdadeiramente como um ente que vai fazer a regulação ou o controle externo das atividades policiais. Tudo bem? Então esta seria a ideia, mediante deferimento fundamentado do juiz, com comunicação sendo feita sempre ao Ministério Público. Estas prorrogações, meus amigos, seguem justamente essa ideia. Tá? Eu preciso, portanto, desta prorrogação sendo provocada, sendo mediante provocação do juiz e com comunicação ao Ministério Público. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito das delegacias federais. A Polícia Federal, ela lida com um prazo um pouco maior, até porque os crimes que são ocorridos na esfera federal são crimes que normalmente são de maior repercussão. Por isso que existe uma lei, que é a Lei 5.010 de 66, que vai estabelecer um prazo diferenciado para a PF. Este prazo será de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, por até mais 15 dias, se o investigado estiver preso, e no âmbito do investigado solto, o prazo se dará por 30 dias, prorrogáveis igualzinho nós falamos para a Polícia Civil. Igualzinho. Tudo bem? Então posso até melhorar esse esquema para você, ó. Vou até colocar mais uma setinha porque essa prorrogação acontece de maneira idêntica à esfera estadual. Tudo bem? Então falamos das principais formas que as bancas cobram. Só que diante desse tema, doutores, e diante da repercussão que nós temos hoje no Brasil da lei de drogas, meu Deus, né? Eu mesmo nos meus laudos, eu percebo que a incidência deste crime é diametralmente diferente das demais modalidades criminosas. O crime de drogas hoje no Brasil, crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, são crimes, meus amigos, que acontecem simplesmente toda hora no Brasil.
toda hora. Hoje, para você ter ideia, nós fazemos mais de 50 laudos por perito numa semana só de drogas. É muita coisa. É absolutamente demais. E não é à toa que tem um passivo enorme nas polícias científicas dos estados. Então repare, para a lei de drogas, existem algumas peculiaridades ainda maiores. Por isso que eu gosto de trazer também o prazo da lei de drogas aqui nas nossas aulas de inquérito, muitas vezes coadunando os assuntos. Quer ver? Na lei de drogas, o prazo para acontecer o inquérito com o investigado preso será de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Então, 30 mais 30. Lembrando que esta prorrogação dependerá de provocação do delegado ao juiz e o juiz deverá deferir mediante uma decisão fundamentada, veja, uma decisão fundamentada com comunicação sendo feita ao MP. A doutrina até desdobra um pouco o assunto afirmando o seguinte, olha, crimes que envolvem drogas são crimes sensíveis. São crimes que deve-se fazer um policiamento, assim, grotesco em relação às atividades policiais. Porque além de drogas, que se fosse ruim ninguém usava, não é verdade? Também envolve muita grana. Então aqui nós teremos todo um procedimento regrado pela lei de drogas, inclusive o próprio procedimento de incineração, na presença de um agente sanitário e na presença também de um membro do Ministério Público. Olha a envergadura. Isso acontece com o investigado preso. Pedro, e agora com o investigado solto? Meus amigos, com o investigado solto, normalmente as investigações podem se estender por um semestre, até mais. Olha que coisa, 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Imagine, o crime de tráfico internacional de drogas. Doutores, as diligências muitas vezes se estendem no tempo. Os agentes precisam ficar em campo, muitas vezes encampados, não é verdade? Esperando o avião passar, esperando barquinho transpassar as fronteiras e por aí vai. Por isso que se demandou um prazo muito maior com o investigado solto. Esta seria a ideia do que nós temos na lei de drogas hoje. Tudo bem? Então sepultamos os prazos principais que as bancas podem, de fato, cobrar dos senhores a respeito da duração do inquérito. Só que isto ainda não está finalizado. Quer ver só? Eu trouxe uma observação marcante para você aqui. Esta observação diz respeito à contagem desse prazo. E isto está sendo cobrado odiernamente por diversas bancas e não é diferente com a banca CESP-UNB. Quer ver só? Ponto que é muito importante para nós. Esta contagem de prazo, doutor, como que se dá? Olha só, o juiz expediu um mandado de prisão em se tratando, obviamente, da prisão preventiva, e nisso começam a se fazer as diligências até que no dia seguinte se captura o indivíduo. A grande pergunta que é, o prazo do inquérito é contado a partir da expedição do mandado ou é contado a partir da execução da prisão? Fala para mim. Olha que coisa, a doutrina do professor Renato Brasileiro, que inclusive é promotor da Justiça Militar da União, não é verdade? Esta contagem de prazo, segundo ele, se dará de natureza material. Pedro, eu não entendi, foi a nada. Quer ver só? Eu tenho que trazer esses termos para você porque a banca usa, tá? Eu não gosto de utilizar esses termos, mas a banca usa. O que significa uma natureza material? Significa que será aplicado a lei penal em relação a essa contagem de prazo. Lembrando que por se tratar de um regime de cerceamento de liberdade, justamente isto influencia, portanto, a questão relacionada ao direito penal. Então vamos lá, vamos para o exemplo. Deixa eu trazer esse exemplo para você na tela que eu acho que vai ficar um pouco melhor. O indivíduo, ele foi preso, imagina só, nós tivemos no dia 1º de janeiro a expedição do mandado de prisão preventiva. E o indivíduo foi preso no dia 2 de janeiro, repare, no dia 2 de janeiro ocorreu a execução desse mandado. Fala para mim, quantos dias o investigado terá de prisão, quantos dias durará o inquérito policial no âmbito da Polícia Civil? Nós já vimos aqui, como regra, 10 dias. Se não houver prorrogação, o que acontece? Esta pessoa terá contado o primeiro dia da prisão aqui, ó. Então, o primeiro dia da prisão é o dia 2.
Então conta-se a partir da execução do mandado. E aí nós temos, portanto, se o inquérito deve durar 10 dias, eu já incluo no cômputo o dia do começo. Por isso, natureza material. Dia 2 de janeiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meus amigos, o inquérito deverá ser finalizado, em tese, no dia 11 de janeiro. Pedro, e se ele pedir prorrogação? Aí a contagem continua por mais até 15 dias, a depender do pedido de prorrogação sendo feito pelo delegado. Percebeu? Então a natureza desse prazo é uma natureza, meus amigos, é uma natureza material. Quando o investigado estiver preso. Pedro, e se o inquérito está em andamento com ele solto? Aí nós seguimos a regra do processo penal. Como assim? Ora, o delegado baixou a portaria de abertura do inquérito, os prazos serão contados, serão computados a partir do próximo dia, neste caso, incluindo-se o último. Então, não sei se você já estudou a contagem de prazo, mas isso é importante que você se lembre. Tudo bem? Então, a contagem de duração deste inquérito se dará de modo material, ou seja, em se tratando do investigado preso, ou se dará de natureza formal ou processual, quando ele estiver solto. E aí aplicam-se as regras do direito processual penal. Tudo bem? Esta seria a ideia. Sempre, meus amigos, em havendo prisão, conta-se o primeiro dia como sendo o dia do começo do inquérito policial. Cuidado com este aspecto. Pedro, mas o cara foi preso 11h59 da noite. Não importa, não importa. Ainda assim será considerado. Tudo bem? Dia como um todo. Primeiro dia das investigações. Visto isso, doutores, portanto, só coloque assim, ó. Em havendo mandado e execução, neste caso, nós teremos uma natureza material da contagem de prazo, portanto, de acordo com o direito penal. Ok? Bacana? Superamos então a temática de prazos do inquérito policial e agora nós vamos avançar para um último tema. Doutor, o último tema da aula de hoje é um tema que dá muita repercussão. Por quê? Artigo 21 do Código de Processo Penal. Inclusive, esse dispositivo ele foi cobrado no ano de 2021, hein? Olha que ponto interessante. O nosso Código de Processo é de 1942. Estávamos em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas. E na sequência, em 88, tivemos o sancionamento da nossa nova Constituição. E aí, repare, segundo o artigo 21 do Código de Processo, será decretada a incomunicabilidade do investigado que estiver preso sempre que houver interesse social e conveniência para a investigação criminal. Então, havendo interesse social, havendo conveniência para a investigação, esta pessoa pode ser encarcerada por um prazo de até 3 dias improrrogáveis. Olha que coisa! Essa pessoa pode ser presa por um prazo de até 3 dias improrrogáveis, mediante decisão judicial provocada pelo MP e pelo delegado de polícia. Doutor, eu quero que você se coloque como sendo um pleno detentor do seu direito de democracia e de cidadania. Você ficaria muito à vontade que o delegado representasse perante a autoridade judiciária para que prendesse você simplesmente pelo interesse social e conveniência da investigação? Fala para mim, quem decide se isso é conveniente ou não? Quem decide esse troço? É o delegado. Se o delegado não for muito para a cara do investigado, ele pode representar para a autoridade judiciária. A autoridade demanda e pronto, você está preso por até 3 dias incomunicavelmente. Não podendo se comunicar com ninguém, nem com o seu advogado, nem com a sua família. Tá vendo? Meus amigos, segundo o posicionamento majoritário e também jurisprudencial, esse dispositivo aqui se encontra tacitamente revogado pela Constituição Federal, não sendo, portanto, recepcionado no ano de 88. Esse dispositivo hoje não tem mais aplicabilidade atual. Não tem. Não se aplica mais o artigo 21 nas investigações criminais. Aí você vai olhar pra mim e falar assim, Pedro, mas que porra? Você tá me dando um conteúdo que não se aplica, que não tem efeito? Pois é.
Meus amigos, ainda assim as bancas cobram esse dispositivo. Pasme! Então, qual é o seu posicionamento? Tá vendo por que a galera às vezes me questiona? Pedro, eu tenho que saber que os dispositivos estão suspensos do pacote anticrime e daí não pode ser cobrado? Porra, cobram até coisa que não tá mais vigente no Brasil, que tá ultrapassada. Imagine as novidades legislativas. Tudo bem? Então a incomunicabilidade, nesse caso aqui, meus amigos, não se aplica, não tem mais eficácia jurídica porque não foi recepcionado pela nossa Constituição de 88. Mas cai. Se cair, o que vai servir como balizamento do seu gabarito da questão é justamente esses 3 dispositivos. E acabou. Ok? Bacana? Então falamos um pouquinho a respeito dos vícios, das características dos prazos do inquérito e também da incomunicabilidade. Por mais irritante que isso seja, meus amigos, eu tenho que citar para você, porque as bancas estão cobrando. Ok? Agora, nós temos que desdobrar o nosso estudo em como efetivamente acontece o inquérito, desde a sua abertura até a sua entrega nas mãos do titular da ação penal. Então veja que nós vamos, passo a passo, trabalhar cada aspecto do rito procedimental do inquérito aqui com você. Tudo bem? Bacana? Então, meus amigos, houve a prática de um crime. Houve a prática de um crime. A grande pergunta aqui é, Pedro, o que se faz? Um crime já foi perpetrado, inclusive na forma consumada. O que se faz daí para frente? Pois é, doutores, vamos começar. Basicamente, o procedimento de um inquérito policial se inicia a partir de algo que tecnicamente nós chamamos de notícia criminis, que consiste na ciência do crime dada à polícia. Então veja, é muito comum, nós encontrarmos pessoas falando o seguinte, olha, eu vou te denunciar, eu vou até na delegacia te denunciar. Meus amigos, tecnicamente isso está errado. A denúncia é uma petição estabelecida pelo Ministério Público que deflagra a ação penal. Denúncia não. O que você vai fazer em sede de delegacia, você que está sendo o nosso aluno aqui agora, é o noticiamento de um crime. É isso que você vai fazer. As próximas brigas, doutores e doutoras, por favor, olha, eu vou te noticiar. Percebeu a ideia? Então, muito cuidado. Notícia criminis é a terminologia técnica, hoje apontada pela doutrina, que vai ser basicamente entregue às mãos do delegado. Então, repare, essa notícia criminis nada mais é do que a ciência do crime dada à polícia. Só que, doutores, existem várias formas da polícia conhecer, descobrir a prática de um crime. Então vamos devagar aqui porque nós temos até posicionamento jurisprudencial para conversar sobre isso. Então repare, a notícia criminis, segundo a nossa corrente majoritária doutrinária, pode se dar de 3 formas. 3 formas. Que é inclusive isto o ponto mais crucial que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. A notícia criminis pode ser direta ou imediata, indireta ou mediata, ou ainda coercitiva ou obrigatória. Então agora nós vamos desdobrar a chamada notícia criminis de cognição imediata, ou chamada também de notícia criminis direta. E detalhe, permita-me valorizar um pouquinho o edital da Polícia Federal nesse aspecto. Meus amigos, a Polícia Federal estabelece um tema lá dentro do inquérito chamado cognição. E ninguém entende esse troço. O que eu tenho de aluno me mandando mensagem perguntando, Pedro, que porra que é cognição de inquérito policial? Tá aqui. Tema não é difícil. Então, estamos falando do conhecimento. Conhecimento dado à autoridade policial para que ela possa, de fato, deflagrar o tal do inquérito. Então, veja. A notícia criminis de cognição imediata, ou chamada também de direta, é nada mais do que aquela notícia criminis na qual a polícia, propriamente ela, acaba descobrindo a prática de um crime. Isto é notícia criminis direta ou de cognição imediata. Pedro, por favor, me dê um exemplo. Meus amigos, esses exemplos você encontra à torta e à rolena aí no YouTube da vida. Quer ver só? Quando você pega, por exemplo, um vídeo em que os policiais estão adentrando, por exemplo, uma região de favela,
Isso acontece ou até mesmo numa comunidade convencional, né? Eles veem, por exemplo, uma pessoa que está com uma mochila trocando droga e recebendo dinheiro de determinado usuário. Imediatamente ele emprega a fuga e a polícia de fato faz o quê? Vai atrás e pega. Meus amigos, esta prática de crime inclusive foi presenciada pela polícia. Ora, diante desse quadro, nós teremos uma notícia crimes de cognição direta ou chamada também de cognição imediata. Então aqui nós temos que a polícia, pelas próprias atividades policiais, elas acabam descobrindo a prática de um crime. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Existe uma segunda hipótese, meus amigos, de cognição direta da impetração do inquérito, que vem a ser aquela intermediada pela imprensa. Imagine, no meio de uma avenida, alguém começa a disparar para o alto. Efetuar, portanto, disparos de arma de fogo para cima, no meio de uma avenida em praça pública, por exemplo. Ora, imediatamente os jornalistas que ali estão começam a fazer uma live e começam, portanto, a filmar e noticiar o fato. Meus amigos, repare que aqui ninguém foi até a polícia, mas a polícia, imagina que um dos investigadores segue este jornalista, ele olha a live do cara e tá a pessoa lá atirando. Imediatamente a polícia se desloca para o local. Pronto. Repare que ninguém chegou até a polícia dando noticiamento. Este tipo de notícia crimes também é considerada uma notícia crimes direta ou imediata. E aí, talvez restasse a pergunta, né? Pedro, peraí um pouco então. É possível a deflagração de inquérito policial com base em notícia jornalística? Será que isso é possível? Meus amigos, o STJ se manifestou a respeito do feito. E lá no informativo 652 do STJ, ele legitimou isso. Os nossos tribunais superiores se posicionam no sentido de que sim, é possível sim se deflagrar inquérito com base em matéria jornalística. Isto é questão de prova, hein? É possível então, Pedro? É. Inclusive, se você vai prestar uma possível prova oral, é interessante que você até cite. Olha, excelências, diante do quadro, é possível, nos termos do informativo 652 do STJ, o qual afirma que é possível a abertura de inquérito mediante análise de uma matéria jornalística. Tá vendo? Qual seria a ideia? Qual foi o argumento utilizado pelo STJ? Meus amigos, o inquérito policial, ele é oficioso. Então, vendo o delegado de polícia aquela situação, ele pode de ofício baixar a portaria de abertura de inquérito e investigar. Isso está dentro, portanto, da discricionariedade e também do princípio da oficiosidade do inquérito policial. Olha como o decorrer da matéria se desdobra em cima das características. Eu falei que estudar características de inquérito policial é questão de sobrevivência na sua prova. Tá aqui um exemplo. Então esta seria a ideia principal da cognição imediata ou cognição direta. Agora, eu preciso verticalizar um pouquinho o nível. Eu preciso ir lá para o STF. Quer ver só? Infelizmente, meus amigos, infelizmente, no Brasil, nós temos muitas comunicações falsas de crime, que inclusive é considerado crime. É o famoso trote, né? A polícia militar, a todo tempo, recebe trotes de que crimes estão de fato acontecendo e às vezes acabam se deslocando e nada lá encontram. Então repare, hoje, talvez o que se perguntasse mais em questões de prova é justamente isso, a tal da denúncia anônima. Meus amigos, chegou um telefonema para o delegado. E neste telefonema a pessoa não quer se qualificar, portanto estamos diante de uma pessoa que é não identificada, por isso denúncia anônima, né? E ela relata um possível crime. Meus amigos, só com esta ligação, só com este noticiamento, é possível dar abertura ao inquérito? É óbvio que não. Sabe por quê? A denúncia anônima, chamada também, anote agora, hein, de delatio criminis inqualificada, porque eu não qualifico a pessoa que está, de fato, denunciando, entre aspas, noticiando, né? Neste caso, a delatio criminis inqualificada ou delação anônima, ela por si só
não é capaz de dar abertura ao inquérito. E aí o STF se manifestou inclusive a respeito disso, chancelando a ideia de que é interessante que o delegado faça uma VPI, uma verificação preliminar de informação. Ou seja, é nada mais do que uma microinvestigação para se detectar, doutor, a idoneidade dessa notícia crimes. Hoje, só a título de curiosidade, na pós-graduação de segurança pública que eu fiz, nós estudamos quais seriam os percentuais de ligação que recebe a polícia militar quando se trata de comunicação falsa de crime. E pasme, isso ultrapassou a margem de 70% das ligações. Meus amigos, você já imaginou se fosse aberto um inquérito para cada denúncia anônima que chegasse ali na delegacia ou ainda na guarnição da PM? Isso seria inviável. Percebeu? Então nós temos que a denúncia anônima por si só não pode dar abertura ao inquérito, mas o delegado ele deve fazer uma microanálise dos fatos para asseverar a idoneidade. Percebendo que existe de fato um possível crime, aí sim ele baixará a portaria de abertura do inquérito. Linda essa ideia, né? E a denúncia anônima despenca em prova, hein? A denúncia anônima por si só não pode, mas quando acompanhada da VPI, aí sim, aí não tem problema. Ok? Tranquilos? Então, cravamos o nosso primeiro tema, que é a notícia crimes de cognição imediata, ou chamada também de notícia crimes direta. Superado isso, nós avançamos, e desta vez eu vou entrar com você na notícia crimes de cognição mediata, ou chamada também de notícia crimes indireta. Doutora, se por um lado, na notícia crimes direta, a polícia pelos próprios meios ou perante a imprensa sabe de um crime, na notícia crimes indireta ou mediata, olha o nome, indireta ou mediata, a polícia por si só não fica sabendo do crime. O crime chega até ela. Chega até ela de que forma? Mediante uma pessoa que está identificada. Eu já vi questão de prova afirmando que a denúncia anônima se classifica como sendo uma notícia crimes de cognição mediata. Isso está errado. Você acabou de ver comigo, a pessoa não se qualifica na denúncia anônima. Então a denúncia anônima por si só é considerada uma notícia crimes direta. Cuidado com isso em prova. Mais um aspecto que é mais técnico da matéria. Na notícia crimes de cognição mediata, ou ainda chamada de indireta, nós teremos terceiros devidamente identificados se apresentando perante o delegado. E é justamente por isso que nós temos 5 modalidades de notícia crimes indireta. Quer ver? Primeira delas é o requerimento. Então, olha só, requerimento de abertura de inquérito. Nós já conversamos um pouquinho a respeito disso. Quer ver? Houve a prática de um crime de calúnia. Houve a prática de um crime de calúnia. Repare, crime de ação penal privada. Neste crime que é de ação penal privada, a deflagração do inquérito dependerá de requerimento da vítima. Olha que coisa. O delegado, neste caso, ele vai decidir se vai ou não investigar. Inclusive pode negar. Então a vítima chega lá na delegacia e fala: olha, delegado, me chamaram de tal coisa, me injuriaram também, né? Nós temos aí crime de injúria, também um crime de ação penal privada como regra. Me injuriaram, me chamaram de gordinho esquisito. E eu me senti ofendido. Porra, né? Imagina só, gordinho com esse corpo atlético. Doutor, eu gostaria que o senhor investigasse. Então estou requerendo um inquérito policial. O delegado vai olhar para essa porra e vai falar assim: mas meu Deus, mas você é mesmo, meu amigo. Você é mesmo. Isso não dá permissão para a pessoa te xingar. Isso é verdade. Mas nós não vamos onerar o Estado com um caso desse. Então indefiro o requerimento. Meus amigos, fala para mim. Essa pessoa que se sente constrangida diante da injúria e do posicionamento do delegado, ela pode impetrar recurso? Fala para mim. Claro que pode, nós já estudamos isso. Do indeferimento do requerimento do delegado, caberá recurso administrativo para o chefe de polícia. Tá vendo? Então isso é o requerimento. Alguém chega e pede para o delegado a abertura do inquérito. Pode ser a vítima, podem ser testemunhas ou pode ser quem quer que seja. Até o representante legal.
Isto é o requerimento, pedido de aberturas de inquérito. Pode ser negado pelo delegado? Pode. Neste caso, recurso administrativo será endereçado para o chefe de polícia. Ok, isto vem a ser o requerimento. Notadamente, a título de exemplo, nos crimes de ação penal privada. Requisição do juiz. Meus amigos, requisição do juiz e do MP, conforme nós já trabalhamos inclusive nas características do inquérito, não se nega. Requisição do juiz e do membro do MP é sinônimo de ordem, mas não uma ordem proveniente de vínculo hierárquico, porque não há hierarquia entre delegado, MP e juiz. O que acontece é mandamento legal expresso, que a gente encontra no artigo 10 do Código de Processo. Esta vem a ser a ideia. Então, requisição de juiz e do MP, sendo lícitas, se obedece. Tem que fazer. Vamos, por exemplo, numa audiência, o juiz, ao colher a oitiva da testemunha, percebe que essa testemunha está meio cambaleante e começa a suspeitar de um possível falso testemunho. Meus amigos, feito ou prestado o devido testemunho, o juiz pode chegar e falar, olha, consta-se em ata o testemunho de tal e eu estou requisitando a abertura de inquérito para investigar o crime de falso testemunho. Pronto. Meus amigos, esta requisição vai chegar para o delegado e o delegado vai investigar o crime de falso testemunho. Percebeu? Requisição do juiz e do MP não se nega. Essa seria a ideia. E aí, por ter endereço próprio, é um ofício que normalmente será remetido à delegacia, tem que ser cumprido. Esta vem a ser a segunda forma de notícia criminis, melhor dizendo, indireta. Vamos para a terceira. Delação. Meus amigos, a delação também será chamada de delatio criminis inqualificada. Melhor dizendo, de delatio criminis comum. A delatio criminis comum é nada mais do que a delação de um crime, ou seja, o deduramento de um crime para o delegado. Quer ver? Você percebe que no seu bairro, a todo tempo, acontece tráfico de drogas na frente da sua casa. Uma pessoa fica encampada na frente da sua casa e veículos vão passando, pegando droga com esse indivíduo. Você, já ensandecido, você puto com esta situação, chega até o delegado e fala para o delegado, delegado, seguinte, está acontecendo neste momento tráfico na frente da minha casa. Eu gostaria que o senhor se deslocasse até lá e o capturasse de fato em flagrante. Olha que coisa. Meus amigos, o delegado vai e não consegue achar mais o sujeito. Só que diante do caso, ele começa a analisar, por exemplo, em VPI e detecta que realmente ali acontece tráfico. Pronto. Meus amigos, houve uma delação criminal ou delatio criminis em um crime de ação, cuidado agora, em um crime de ação penal pública incondicionada. Neste caso, a terminologia técnica é delação criminal. Então, permita-me até colocar para você assim, ó. Na delação, nós teremos necessariamente uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Aqui nós teremos necessariamente uma ação penal pública incondicionada. Pedro, mas e se for condicionada? Pois é, aí nós teremos ou a representação ou a requisição do ministro da Justiça. Aqui não tem como eu não entrar pelo menos um pouco com você no estudo de ação penal. Os temas são atrelados. Olha só, existem crimes que o Ministério Público e que o delegado, no caso do delegado, ele pode investigar por si só e o Ministério Público pode oferecer a denúncia por si só. Estes crimes são crimes chamados de crimes de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque não se condiciona nada à persecução criminal. Por outro lado, existem os crimes de ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? Ou à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Vamos para alguns exemplos aqui, né? Crime de ação penal pública condicionada à representação. Nós temos a título de exemplo crime de ameaça.
O crime de ameaça é um crime de ação penal pública que somente será investigado se a vítima ou seu representante legal representa, e a ação penal, mesma coisa. Só pode ser deflagrada se houver uma representação prévia. Do contrário, nada se faz. Percebeu? Isto é a representação. E a requisição do ministro da Justiça, Pedro? Quer ver só? Imagine que o presidente da República tenha sido injuriado. Sofreu um crime contra a sua honra. Doutor, o crime de injúria é um crime de ação penal pública, o crime de ação penal privada. Só que quando deflagrado em direção ao presidente, o crime passa a ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ou você acha que o presidente vai até uma delegacia, chega lá pro delegado, seguinte, me injuriaram, eu gostaria que fosse aberto um inquérito. Não, meus amigos. Isso é feito por intermediação do ministro da Justiça. O ministro da Justiça pede que a polícia investigue. Pronto. Neste caso, estamos diante de um crime condicionado à requisição do ministro da Justiça. Percebeu? São estas as duas condicionantes da ação penal pública. Então aqui, no crime condicionado à representação e condicionado à requisição, em ambos os casos, estaremos falando não agora de ação penal pública incondicionada. Agora nós estamos trabalhando a ideia de um crime de ação penal pública condicionada à representação e à requisição do MJ. Então coloque assim, ó, ação penal pública condicionada. Percebeu? Banca citou delação. Banca citou delatio criminis. Necessariamente o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, a banca citou representação e citou requisição do ministro da Justiça. Doutor, necessariamente o crime será de ação penal pública condicionada. Sem a representação ou a requisição do ministro da Justiça, nada se pode fazer. Nada. Fechamos então a notícia criminis de cognição imediata ou ainda chamada de cognição indireta. São estas as 5 modalidades. Para a gente fechar, notícia criminis coercitiva ou obrigatória. Esta é a mais simplória de todas. Nesta modalidade de notícia criminis, coercitiva ou obrigatória, estamos diante de um caso em que o agente é capturado em flagrante, lavrando-se, portanto, o auto de prisão em flagrante. Neste caso, se o indivíduo estava em flagrante, naturalmente, a pessoa estava praticando um crime, ou pelo menos existem muitos indícios que sim. Logo, a abertura do inquérito se dará a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante. Bacana? Interessante, né? Essa terceira modalidade é a mais simples de todas. E para você se sentir um pouco mais seguro em relação aos documentos que são produzidos, veja, eu trouxe os fatos que deflagram o inquérito. Quando que o inquérito se encontra formalmente aberto, Pedro? A partir do momento do preenchimento de um documento. Repare, na notícia criminis de cognição imediata ou direta, o documento que dá abertura ao inquérito é um documento chamado de portaria. A portaria dá abertura ao inquérito quando se trata de notícia criminis direta ou de cognição imediata. Já no caso da cognição mediata ou indireta, o documento que deflagra as investigações vai depender da sua origem. Quer ver? O requerimento, se for um requerimento por escrito, ele por si só pode dar abertura ao inquérito se o delegado de polícia chancelar. E aí, além do requerimento, o delegado baixará uma portaria também. No caso da requisição do juízo do MP, a própria requisição, meus amigos, é documento hábil a dar abertura ao inquérito. Então, a própria requisição pode dar abertura. Delação. Na delação, quando alguém do povo delata um crime de ação penal pública incondicionada, a delação por si só tem que ser reduzida a termo e o delegado, mediante portaria, dá abertura também ao inquérito. E, por fim, no caso da representação e da requisição do ministro da Justiça, repare, na representação, se esta representação estiver por escrito, lembrando que a representação também pode ser prestada oralmente, tá? Se esta representação estiver por escrito,
o delegado de polícia pode indexá-la ali no termo de abertura também, sem problema algum. Já a requisição do ministro da Justiça normalmente vem via ofício também. Como ele vem via ofício, repare o seguinte: a requisição do ministro da Justiça não é, meus amigos, sinônimo de ordem. É uma condição específica de procedibilidade. Ou seja, é uma condição específica para dar início. Sem ela não se deflagra a investigação. Percebeu a ideia? Então a requisição do ministro da Justiça não é a mesma coisa que a requisição do juiz e do MP. São coisas completamente diferentes. Perceba. Então esta seria a ideia. Requisição do ministro normalmente vem via ofício. Este ofício é, portanto, protocolado pelo delegado e também deflagrará este inquérito policial. Por fim, na modalidade de notícia criminis coercitiva obrigatória, o próprio auto de prisão em flagrante é também documento hábil a dar abertura ao inquérito. Doutores, assim nós finalizamos a primeira etapa do inquérito, chamada de abertura. Fechamos a abertura do inquérito policial. Pronto, o inquérito está instaurado e começará a acontecer as diligências. Bacana? Fechamos por aqui. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!